Olha, falando especificamente do tema da nossa conversa, Fernando, que é de transplante de coração, o transplante de coração é um procedimento que no nosso país é algo brilhante. Os centros que fazem são centros brilhantes. O processo de doação de órgãos é um processo extremamente correto e que várias dúvidas foram levantadas aí por um monte de gente nesses últimos tempos aí por conta desse transplante específico que você citou, do Fausto, e isso levantou um monte de coisa que nunca vai conseguir se provar uma situação dessa, porque não existe. É um sistema que funciona extremamente bem, e é um sistema que pode confiar de olho fechado. É um sistema que precisa aumentar o número de doadores. Então, pelo contrário, cirurgias em pacientes muito conhecidos assim tem que servir para exaltar o Sistema Único de Saúde, para exaltar o sistema de doação e de transplante de órgãos no país, que, como eu disse agora há pouco, o número precisa aumentar demais. A gente faz 340, 350 transplantes, esse número precisaria, no mínimo, nos próximos anos, duplicar ou triplicar para conseguir atender a população necessária. Então, são três coisas que eu sempre falo, que no Brasil funciona muito bem na medicina, três coisas. E transplante e doação de órgãos é algo que funciona muito bem, exaltado. O sistema de imunização do Brasil é premiado no mundo, o calendário de vacinação no Brasil é premiado no mundo. E tem outra coisa que é muito interessante também, que funciona muito bem no sistema que eu já falei, que é sobre isso, que é a lista, a fila, que as pessoas falam fila, a gente fala de lista, de doação e transplante de órgãos no Brasil. Isso é muito bom. Só para concluir, tem um colega seu aqui, o Dr. José Lopes, está fazendo a seguinte pergunta. Como você vê o transplante daqui a 20 anos? Você está praticamente 20 anos formado, né? Como que era há 20 anos e como que você vê o transplante daqui a 20 anos aí nos seus congressos, nas suas viagens? O que você acredita que vai ser o transplante cardíaco daqui a 20 anos? O que nós vemos é o seguinte: o tratamento clínico, primeiro, vai melhorar muito. A imunossupressão, cada dia que passa, ela melhora. Os métodos de controle da rejeição, que é o que o paciente vai precisar fazer num pós-transplante, isso evoluiu muito e isso com certeza vai evoluir mais. De tal forma que a sobrevida do transplante cardíaco, ele vai melhorar a cada ano com essas novas medicações. Então, o primeiro ponto é esse. Eu acho que o tratamento clínico vai melhorar muito e nós vamos ter pacientes vivendo mais com aquele órgão que foi doado por isso, pelo tratamento clínico. E um segundo ponto que provavelmente deve entrar, e já entrou na medicina de forma geral, que é o xenotransplante. O xenotransplante, que foi realizado, inclusive, o primeiro de coração nos Estados Unidos, você deve ter visto isso em 2021, salvo engano, nos Estados Unidos. E o xenotransplante é algo, é motivo de pesquisa no mundo todo, e essas pesquisas vão avançar. Então, imagine que daqui a pouco, daqui a algum momento, daqui não muito longe, essa questão dos doadores, que existe esse calcanhar de Aquiles, do déficit de doadores efetivos, pode ser resolvida com o xenotransplante. Então, você conseguir implantar ou deletar genes, por exemplo, de suínos, e você criar um coração biocompatível, específico para aquele receptor, e o transplante ser uma cirurgia eletiva. Você marca, agenda a cirurgia e faz a cirurgia de forma eletiva. Claro que isso é algo que estamos ainda longe, mas não tão longe. Por isso que eu acho que isso deve acontecer na medicina nos próximos anos. Agora, a conscientização por doação de órgãos, ela é fundamental e constante, né? Lembrar o seguinte, em vida, todos nós temos que dizer para todo mundo que a gente convive que nós somos doadores. Porque quem vai decidir, a lei brasileira, quem decide é a família. Ah, eu vou deixar escrito no cartório carimbado que eu não sou doador. Quem vai decidir é a família. Então a família, ela tem que entender que se você é ou não doador. E a gente tem que estimular as pessoas a serem doadores. Isso tem que ser dito em vida, porque nós não sabemos o que vai acontecer. E quando acontece, é uma situação que, por isso que tem que ser falado de forma explícita e fazer, Fernando, o que você está fazendo aqui hoje, que é uma conversa sobre isso, é extremamente importante para a gente conseguir conscientizar a população. Essa conversa tem que existir, porque não adianta essa conversa ser pensada numa situação, porque imagine, quando existe uma doação de órgãos, é porque existe um paciente que teve uma morte encefálica. Então, o transplante cardíaco ou de outros órgãos que necessitam disso, de ser um paciente que teve morte encefálica, ele só vai acontecer porque outra pessoa morreu. Existe uma família por trás do que está recebendo e uma família por trás de quem está doando. E essa conversa, ela tem que ter sido, tem que ter tido essa conversa em vida, para essa resposta da doação ser rápida, ser efetiva, alguém falar, ele era doador? Não, é claro que ele é doador, ele sempre falou isso, nós já conversamos com isso.
E essa sensação, essa informação de que um pedacinho do seu ente querido que se foi vai continuar vivo, ajudando uma outra pessoa, é algo que com certeza pode confortar aquela família. Então, essa discussão da oferta, da doação, ela tem que ser uma discussão feita de forma rotineira na mídia, rotineira nas pessoas que trabalham com isso, que não trabalham com isso, essas informações claras do sistema, que é um sistema excelente, que é um sistema maravilhoso, e que isso tem que ter conversado em vida. E na hora de uma situação dessa, de doação, essa resposta ser uma resposta que não vai causar nenhum pensamento. Ah, não, será que ele... Não, ele queria. Ele é doador. Ele vai continuar vivo, parte dele vai continuar vivo aqui ajudando outras pessoas. Então isso é muito importante. Olha, o papel aqui hoje desempenhado pelo jornalista Fernando Bettetti, pelo meu convidado, Dr. Samuel Stephen, é exatamente o que eu sempre falo. Informação é poder. A mídia, as redes sociais exploraram tudo o que era possível no caso do apresentador Faustão. Então, hoje aqui, o experiente cirurgião cardíaco, também especialista em transplante, explicou em detalhes, e com tempo, né, que a gente tem esse tempo aqui de uma hora e pouquinho, como que é feito essa escolha dentro dessa lista de prioridades que o receptor precisa e o que o doador, ali depois dos exames feitos, tem toda a informação. Então, nós temos que ter muito bom senso em colocar a nossa opinião, as nossas críticas, que sejam, né? Ah, tem dinheiro, não tem dinheiro, foi isso, foi aquilo. Então, para mim está extremamente claro, né? Porque é a prioridade. É a prioridade, né? E tem uma série de variáveis que você que está chegando agora, que você pode assistir essa live novamente, e variáveis bem detalhadas e com análises químicas, bioquímicas, de peso, anatomia, ou seja, detalhes que tem que encaixar tudo perfeitamente, né? Então, compartilhe essa live aqui com os membros da sua família, da empresa, e tenha, sim, essa discussão, né, de toda essa situação que está acontecendo hoje no Brasil em cima do caso do Faustão. Essa orientação do Dr. Samuel é muito importante. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, essa conversa você pode ter, sim, hoje com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com seu esposo, com os seus filhos, e deixar clara, bem transparente a sua vontade, que também aprendemos aqui com o Dr. Samuel, que quem vai determinar se vai poder existir ou não a doação do órgão é a família que vai decidir. Logicamente, se é casado, o esposo, a esposa, o pai ou a mãe, ou quer que seja, um familiar direto, né? Então, eu queria agradecer aqui, Dr. Samuel, pela sua excelente didática. Quero convidá-lo novamente para depois explorarmos outros assuntos aí da cirurgia cardíaca e de outras doenças, e parabenizar pelo seu trabalho e pela sua dedicação, pelo seu tempo, que eu sei que é extremamente concorrido, salvando vidas aí. Muito obrigado, Dr. Samuel, e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço muito. E olhando nas suas lives antigas, já gostei de várias que eu quero assistir. Eu vi uma lista enorme de um monte de lives ali e fico muito feliz de ter participado, e a minha está ali também, agora no grupo, junto com as outras que você tem. Agradeço muito pela oportunidade também. Muito obrigado, Dr. Samuel. É um bom trabalho, um bom descanso, né? E que Deus te abençoe aí, ilumine aí a sua caminhada nesse sacerdócio que é a medicina, né? Ainda mais como cirurgião, na ponta, né? Junto com o paciente e com os familiares, você também. Naquela situação que é muito, né? Complicada para um familiar, né? Então, você sempre assume essa responsabilidade dupla, tripla, né? De ter que atender aí os pacientes em casos terminais e, ao mesmo tempo, dar esperança para os seus familiares. Muito obrigado.